chegou no escritório uma SPE com SCP. SCP com 2 sócios participantes e a SPE sendo a sócia ostensiva. Tá? O objeto da SPE é construção de um empreendimento e da SCP o investimento desse empreendimento. Fazendo errado isso aí, tá, Sheila? Estão fazendo errado. Os sócios quebraram os pratos e resolveram não aguardar a venda e distribuir a área entre a SCP e os sócios da SPE. Tô perdida, confesso. Assim, ó, essa estruturação de negócios, sinceramente, assim, se você, Sheila, não é aluna, tá? Se você não é aluna da formação em contabilidade, você não tem ainda elementos suficientes para entender isso aí. Se você for aluna da formação em contabilidade imobiliária, eu te sugiro ver um webinário que é só falando sobre SCP com SPE, tá? Por quê? Porque, assim, tudo isso começou errado. Tudo isso que vocês estão fazendo aí já começou errado. Vou desenhar isso aqui que vai ficar mais fácil de você entender, tá, Sheila? Saca só. Você tem uma SPE e essa SPE é investidora de uma SCP. O caminho... Tu tá me dizendo que a obra vai acontecer aqui e os investidores estão aqui. Isso não faz sentido nenhum. Porque os investidores investem onde a obra vai acontecer. Como é que o dinheiro está na investida e vai subir para a investidora? Isso aqui não faz nenhum sentido. Desculpa, quem desenhou isso aqui não faz a menor ideia do que está fazendo. Absolutamente nenhuma. Isso aqui não faz nenhum sentido. Toda vez que você tem uma relação de investidora e investida, os investidores têm que ficar em cima. E a coisa que gera o resultado tem que ficar embaixo, nesse caso, a obra. O que poderia ser feito é ter investidor aqui em cima ou ter investidor dentro da própria SCP. Poderia. Tá? Não vou ter o investidor aqui em cima. Agora, em hipótese nenhuma, o investidor pode ficar abaixo do que gera o resultado. Porque a obra é o que gera o dinheiro. Então a obra gera o dinheiro, a obra gera o lucro e o lucro é distribuído para os investidores. Então, se está aqui dentro, você consegue fazer. Se o investidor está aqui em cima, você consegue fazer. Agora, se a obra está em cima e o investidor embaixo, está tudo errado. Quem fez isso não sabe o que está fazendo. Tá? Então, talvez a tua confusão seja isso. Não, tudo bem, tu está escrevendo aqui a obra aconteceu na SPE e os investidores vieram da SCP. Eu sei, só que está errado. Entendeu? Sim, colocou ali, né? Tô perdida, confesso. Eu sei, tá perdida porque isso aqui não faz sentido mesmo. Estão pegando uma coisa errada e querendo dar um sentido para aquilo. Não tem como, tu não vai enxergar sentido, vai ficar perdida mesmo, porque tá errado. Tá? O que poderia ser... Imagina assim, ó, isso é uma estrutura que é utilizada no dia a dia, né? Você tem uma incorporadora e ela tem uma SPE. Para que serve essa SPE? Só para você segregar risco. E essa SPE serve como se fosse, entre muitas aspas, uma holding para ter a SCP. Aí, onde que a obra acontece? A obra acontece na SCP. A obra sempre acontece na investida, sempre na empresa de baixo. E aí você pode ter os investidores aqui, ó. Ou investidores aqui. Eu já vi, inclusive, ter nos dois lugares. Por exemplo, o cara do terreno entra aqui e os investidores das etapas das rodadas de investimento entram direto na SCP. Dá para ser feito. Mas a obra sempre tem que acontecer na empresa de baixo.
Porque daí, quando apura lucro, esse lucro pode vir para cá, esse lucro pode vir para cá, né? Esse lucro pode vir para cá, opa, porque o lucro sempre sai da investida para a investidora. Não existe distribuir lucro para a investida. Porra, não, investidor não distribui lucro para a investida. Investidor aporta recurso para receber lucro. É a lógica de quem trabalha com participação societária, com investimento. Tá, Sheila? Então, é aí que está o problema de vocês. O problema de vocês é que essa estrutura foi feita de forma errada mesmo.